E se tudo aquilo que a gente acredita sobre as nossas próprias memórias não for bem a verdade? E se a nossa mente não for um gravador super fiel do passado, mas sim uma contadora de histórias bem criativa? Existe uma ideia sobre memória que é quase senso comum, né? A gente parte de um princípio que parece bem simples. Começa mais ou menos assim. Se não tem um registro na mente sobre aquilo, É porque não aconteceu. Parece lógico, não é mesmo? É nessa ideia que a gente baseia a confiança no que lembramos e no que não lembramos. Mas hoje, a gente vai dar uma boa chacoalhada nessa certeza. Ok, vamos mergulhar de cabeça nisso. E se ter uma memória perfeita, daquelas que gravam absolutamente tudo, não fosse uma coisa boa, mas sim uma maldição? É uma ideia meio doida que muda toda a perspectiva. o escritor Jorge Luiz Borges uma vez imaginou um personagem, o Funes, que simplesmente não conseguia esquecer nada. O resultado? Ele vivia afogado em detalhes. Era incapaz de ver o todo, de generalizar, de abstrair. Ou seja, no fim das contas, ele não conseguia pensar direito. E isso nos joga bem no meio de um paradoxo. A memória não serve só para guardar dados como um computador. Ela serve para processar, para achar um sentido nas coisas. E para isso, por incrível que pareça, às vezes a gente precisa esquecer. Para a gente entender como a memória pode falhar, vamos olhar para um dos casos mais famosos da neurociência. Um caso que nos mostrou na prática onde as memórias são formadas e como elas podem literalmente quebrar. Esse aqui é o Henry Mollison, mais conhecido no mundo científico como paciente HM. A história dele é bem trágica, mas, sem querer, acabou abrindo as portas para a gente entender a memória de um jeito completamente novo. Depois de um acidente na infância, o HM começou a sofrer com uma epilepsia muito severa. Em 1953, numa tentativa de resolver o problema, ele passou por uma cirurgia cerebral radical, onde removeram partes do hipocampo dele. As convulsões pararam, mas aconteceu uma coisa terrível. Ele perdeu completamente a capacidade de criar novas memórias. Ele ficou preso para sempre no ano de 1953. Então, o ponto crucial é este. A história do HM tirou a memória do campo da filosofia e trouxe ela para a biologia. Ela passou a ter um endereço físico no cérebro. E como qualquer outra parte do nosso corpo, ela é falível. Certo, então a gente viu uma memória que quebrou. Agora, que tal a gente falar de uma memória que inventa? Pois é, a nossa mente não só perde informações, ela também consegue gerar ativamente memórias de coisas que nunca aconteceram. O termo científico para isso é memória falsa. É basicamente a lembrança de um evento que não ocorreu. E o mais assustador é que essas memórias podem parecer tão vivas e reais quanto as verdadeiras. Quer ver como isso funciona na prática? Vamos fazer um pequeno teste agora. É só ler a lista de palavras que vai aparecer. Tente memorizar, beleza? Vamos lá. Mesa, cadeira, prato, faca, copo, panela. Guardou bem essas palavras? Ok, agora sem espiar, hein? Qual palavra que resume o tema da lista você tem a sensação de que também estava lá? Pensa um pouquinho. Muita gente lembra de ter visto a palavra comida, só que ela não estava na lista. Esse teste é genial porque ele mostra como nosso cérebro funciona. Ele não guarda só os fatos literais, ele guarda a essência, as associações. E para fazer sentido, ele mesmo preenche as lacunas criando uma memória falsa, mas que parece super lógica. Bom, se a nossa memória já é criativa por natureza, o que acontece quando a gente coloca um ingrediente super poderoso nessa mistura? A emoção. A emoção é a grande editora da nossa memória. Na psicologia, as emoções costumam ser medidas em duas dimensões. A primeira é a valência, se algo é agradável ou desagradável. A segunda é o alerta, ou arousal, se te deixa calmo ou agitado. Uma imagem de uma arma, por exemplo, tem valência negativa, ou seja, desagradável, e um nível de alerta altíssimo. Agora, o mais interessante é que as emoções fortes, principalmente as de alto alerta, funcionam como um marca-texto no cérebro. Elas destacam uma memória, deixando ela super vívida. O problema? Essa vividez toda nos dá uma falsa sensação de que a memória é super precisa. Isso não é só teoria, não. Imagens do cérebro em funcionamento mostram como o córtex pré-frontal e a amígdala reagem de jeitos diferentes a estímulos emocionais. Emoções negativas, por exemplo, ativam áreas bem específicas, gravando a experiência de um jeito diferente do cérebro. Ok, vamos trazer isso para o mundo real, onde as consequências de uma memória distorcida podem ser imensas. Pensa numa testemunha de um crime ou de um acidente. O alerta, o estresse,
estão lá no teto. Isso faz com que a pessoa foque totalmente num detalhe central, tipo a arma ou o ponto da batida. Enquanto isso, a memória de todo o resto do que estava em volta fica super fraca, e o cérebro pode até inventar detalhes para preencher os buracos. Essa ciência tem um impacto gigante em várias áreas. Na psicologia forense, que avalia se uma testemunha é confiável, em terapias que lidam com memórias recuperadas e até no jeito como a gente entende a nossa própria história de vida. No final das contas, a grande lição é esta. A memória não é um arquivo passivo guardado a 7 chaves. É um processo ativo, uma construção. Toda vez que a gente lembra de alguma coisa, a gente está, de certa forma, recontando e reeditando aquela história. E isso nos traz de volta ao início, mas com a inversão que dá um nó na cabeça. A gente começou com, se não me lembro, não fiz. Mas agora, a questão que fica é muito mais complexa. Se a sua memória diz que você fez, será que aquilo aconteceu mesmo?